Boa noite, igreja. Queremos saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme o nosso irmão disse, o meu nome é Gilson Moreira. O Senhor nos deu a graça de retornarmos a esse presbitério, que é o meu presbitério de origem. Eu creio que talvez um ou outro irmão aqui me conheça. Eu fui da Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes. Durante 16 anos o Senhor permitiu que eu ali estivesse servindo-o. E também ali fui diácono, presbítero, seminarista, e depois ordenado ao Sagrado Ministério naquela igreja e por esse presbitério. Eu preguei nessa igreja deve ter mais de 20 anos. Eu acho que na época era o reverendo Heber Valente, que era o pastor aqui. E Deus nos deu essa graça, dentre outras igrejas do presbitério, que também já estivemos naquele período que aqui passamos juntos. Após 18 anos fora, servindo ao Senhor no ministério em outros estados e igrejas presbiterianas, o Senhor nos trouxe de volta. A minha esposa e os nossos filhos são de Mogi das Cruzes. E eu, no caso, sou capixaba de nascimento. De formação eu sou, de criação eu sou paranaense e de formação eu sou paulista. Então, bem assim, mesclado. E é uma alegria para nós estarmos aqui. Quero trazer um abraço fraternal da Igreja Presbiteriana de Suzano, ali na Vila Figueira, que o Senhor nos deu a graça de pastoreá-la a partir de janeiro desse ano. O reverendo Eliomar já havia nos convidado em outra oportunidade, só que eu tinha, na época, quando ele nos convidou, outro compromisso, e agora não tive como negar o convite que ele fez. E eu quero agradecer, então, ao reverendo Eliomar, ao conselho, na pessoa dos irmãos dos presbíteros, e também à igreja que nos recebe nessa noite, nessa oportunidade, e deixo-vos o abraço fraternal da igreja ali de Suzano e também da minha família. Queridos, quero convidá-los que abram as Escrituras para a nossa meditação, reflexão e edificação no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Conforme aí está projetado, eu lerei os versículos 13 ao 20, a igreja mesmo assentada acompanhará de uma maneira reverente a leitura deste texto. Diz assim as Escrituras: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Pai, nós continuamos em tua presença. O Senhor já nos tem falado ao coração através de todas as leituras que desde o início já foram feitas de tua palavra. Mas agora rogamos-te, ó Pai, que o Senhor abra o coração, ilumine a mente
dê o discernimento e faça fluir a graça do teu Santo Espírito sobre o coração e a vida de cada um que aqui se faz presente, e que o mesmo Espírito venha a aplicar, venha a internalizar, venha a incomodar a cada vida aqui presente, a viver, testemunhar e praticar a tua palavra para o teu louvor, honra e glória. Assim, ó Pai, para que essas coisas sejam possíveis, eis-nos aqui. Toma-nos em tuas mãos, e ao teu dispor e aos teus cuidados, nos colocamos e nos entregamos em nome do Senhor Jesus. Amém. No ano de 2004, portanto, há 12 anos, mais ou menos no mês de fevereiro ou março desse ano, foi lançado um filme produzido nos Estados Unidos, em Hollywood, chamado e conhecido como A Paixão de Cristo. Esse filme de Mel Gibson fez grande sucesso pelo mundo afora, mas especialmente no Brasil. Eu não sei quantos aqui o assistiram, mas eu quase poderia dizer que a maioria que aqui está presente provavelmente deve ter assistido esse filme. Esse filme, ele não só tornou-se muito conhecido, como também provocou um certo zum, zum, zum dentro da igreja, onde várias pessoas, conforme relatos de noticiários de TV, saíam do cinema emocionadas, comovidas, algumas até chorando, outras inclusive consternecidas. Inclusive, saiu uma notícia que a gente não sabe se é verdade ou não, que pelo menos 2 pessoas teve um colapso dentro do cinema e acabaram vindo a óbito, naquele período, naquela época, quando esse filme passou nas salas de cinema do Brasil. Esse filme, ele passou uma mensagem sobre a pessoa de Cristo, não muito real. Embora que muitos acham, e principalmente aqueles que assistiram esse filme, pensaram que ali estava de fato caracterizada a pessoa de Cristo, ou melhor, os últimos dias do ministério de Cristo, da sua pessoa, da sua obra, e daquilo que de fato ele o era. Mas será que Cristo é de fato aquela pessoa que esse filme passou? Será que de fato Cristo é aquela pessoa que os filmes da televisão, do cinema passam e apresentam? Uma das coisas que nós temos observado dentro da igreja ultimamente, amados, é a desfiguração da identidade da pessoa de Cristo. Isso tem de tal forma sendo apresentado que a própria igreja, ela tem aceitado esse tipo de mensagem televisiva como sendo a real e a autêntica. Mas será que de fato é isso que as Escrituras nos ensina e nos apresenta? Esse texto que nós lemos, onde fundamentaremos e basearemos a nossa reflexão nessa noite, nessa oportunidade, especialmente na sua primeira parte, dos versículos 13 ao 17, nós podemos aí detectar e identificar e extrair alguns ensinamentos, meus amados, que nos levam a reconhecer a confissão da autêntica identidade de Jesus, ou confessando a autêntica identidade de Jesus. Afinal, quero lhes fazer pelo menos 3 perguntas. Quem é o Cristo que você confessa? Primeira pergunta. Quem é o Cristo que você confessa? Você acha que Cristo é o que o povo diz que Ele é? Você acha
que alguma obra humana pode revelar Cristo? Nossa sociedade, já há longo tempo, ela está desprovida de um referencial humano em todas as áreas, devido aos inúmeros escândalos e à frequente decepção que ela vem sofrendo com os seus principais líderes, não somente políticos, mas também religiosos e em todos os setores que a compõem. Na época de Jesus, meus amados, essa realidade também se fazia presente. Os irmãos vão observar que no contexto deste texto, o Senhor Jesus, ele passou por vários lugares. Exemplo, no capítulo de número 15, e eu quero convidar a igreja, se pudesse, e aqueles que quiserem, permaneçam com a sua Bíblia em mãos e aberta, porque às vezes é minha prática provocar a igreja na leitura, em uma outra oportunidade, conjuntamente do texto. O versículo de número 15 do capítulo 20, o versículo 21 do capítulo 15 registra: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, uma região diferente daquela a qual Jesus estava do texto que nós lemos. Mas ao depois dessa região, vejam o versículo 29 do mesmo capítulo: partindo Jesus dali, ou seja, de Tiro e Sidom, foi para junto do mar da Galileia, e sempre multidões o acompanhando. Mas vejam ainda também que ele vai para outra região, versículo de número 39 do mesmo capítulo: e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para a terra de Magdã, ou de Magdalena, ou de Madalena. E aí, nós então agora chegamos ao texto que nós lemos, aonde então o Senhor Jesus, versículo de número 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Em todos esses locais que o Senhor Jesus falou, ele não somente proferiu sinais, ele não somente proferiu ensinamentos, como também ele fez alguns sinais, milagres e prodígios. E logicamente, várias multidões o seguiam. Haja vista, inclusive, os textos que já foram lidos aqui, referindo-se à pessoa de Cristo, e outros que o seguiam, especialmente a liderança religiosa da época do Senhor Jesus, para testá-lo, prová-lo, para pegá-lo em alguma mentira, para querer então condená-lo. E não achando, claro, no Senhor Jesus nada de falho, então encontraram testemunhas que falassem contra ele para condená-lo, conforme na última leitura do texto que nós fizemos. Logo então, meus irmãos, na época de Jesus, a realidade dessa questão da sociedade estar ávida e à procura de um referencial também era grande, como nos nossos dias de hoje. Se nós olharmos para a nossa sociedade, e se nós olharmos para a nossa liderança política, e se nós olharmos para a nossa liderança religiosa, teleevangelista, televisiva, nós estamos então muito aquém, e estamos muito distante daquilo que a palavra do Senhor requer. E aí então nós observamos que por causa dessa degradação e decadência da nossa sociedade e da própria igreja do Senhor Jesus, a sua autêntica identidade e a confissão que cada um deve dar está ou estão desfiguradas. Por isso, amados, é que ele, Jesus, na sua época, nesse momento ímpar e singular da sua vida, sendo seguido pelos seus discípulos, é que ele busca saber de seus discípulos qual era o entendimento que eles tinham dele, para depois prosseguir em seus ensinamentos. E é exatamente nesse momento
que o Senhor Jesus, ele buscou extrair dos seus discípulos a confissão da autêntica identidade dele, ou seja, da sua pessoa. Que inclusive, meus amados, essa confissão é a mesma que ele requer que quem a faça reconheça algumas verdades inegáveis. Quais seriam então essas verdades inegáveis que têm a ver com a confissão da autêntica identidade de Jesus, que tanto os discípulos, naquele momento ímpar e singular do seu relacionamento, da sua vida com o Senhor Jesus, receberam dele como ensinamento, que você e eu também devemos ter, saber, para então fazermos a autêntica ou a confissão da autêntica identidade de Jesus. Já que ele, a pessoa de Cristo, não nos parece parecer com aquilo que o mundo, a sociedade, o cinema vem nos apresentando. Portanto, amados, vamos debruçar nesse texto neste momento, para que nós então venhamos a extrair deste texto esses ensinamentos que o Senhor Jesus requer que você faça, que você reconheça algumas verdades inegáveis. Quais seriam? Primeiro, em primeiro lugar, é necessário que você reconheça quem Jesus não é. A primeira coisa a respeito da confissão da autêntica identidade de Jesus, ou confessando a autêntica identidade de Jesus, é importante que você saiba esta verdade. Qual? Quem Jesus não é. Como dissemos, devido à carência de nossa sociedade por um referencial humano, e a mentalidade pagã que predomina no mundo ocidental, e essa mentalidade, ela é americanizada, ela é capitalista, ela é consumista, ela é relativista, ela é egoísta, ela é insensível, ela é socialista, e ela é individualista, e outros istas que você quiser acrescentar. Tudo isto, meus amados, tem causado um falso entendimento a respeito de quem Jesus é de fato. Haja vista a própria exploração que é feita com a palavra do Senhor, com o Senhor da palavra e com o seu nome e a sua identidade. Por isso então é importante que você reconheça quem Jesus não é. Por isso, reconhecer quem Jesus não é, já é, meus amados, um passo importante em nossos dias. Então, quem que Jesus não é? Primeiro, Jesus, meus amados, ele não é um herói, e muito menos um super-herói. Tem cânticos na mídia gospel da igreja evangélica hoje, em nossos dias, que você já deve ter ouvido pelo rádio, ou ouvido e visto pela televisão, que louvam, dizem que estão louvando ao Senhor Jesus, chamando-o de herói. Essa é uma mentalidade americana. A sociedade americana, ela é ávida por heróis. E isso chegou no Brasil, adentrou na igreja americana e veio importado de lá para cá. Contudo, meus amados, o Senhor Jesus, ele não é um herói e nem um super-herói. Por quê? Porque isso qualquer um ser humano, qualquer uma pessoa pode ser. Haja vista, inclusive, os próprios exemplos que as Escrituras nos dão e nos apresentam a respeito de heróis. Vocês querem ver? Deixa o seu dedo marcando aí o texto da nossa meditação agora de Mateus, e vai
comigo lá para o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Versículo 51 na sua parte final. Mas eu vou ler todo o versículo em vez de ler só a parte final. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhando-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Leiamos todos o final desse versículo, igreja. Vendo os filisteus, quem era o herói dos filisteus? O gigante Golias. E esse herói estava o quê? Morto. Um outro texto que relaciona muitos heróis. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. O versículo de número 22 registra: também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele o quê? 2 heróis de Moabe. Agora vejam, irmãos, que impressionante a primeira frase do versículo 26. Vamos ler todos juntos. A primeira frase do versículo 26. Foram os heróis do exército. E aí vem a relação dos heróis. Então, herói, meus amados, qualquer um pode ser, desde que a sociedade aceite. Qualquer um pode ser herói. Então, Jesus, ele não é um herói, e muito menos um super-herói. Segundo, Jesus, meus amados, ele não é um mártir. Porque também, como o herói, qualquer homem pode ser mártir. Inclusive, como exemplo, nós temos o primeiro mártir da igreja. Os irmãos lembram-se quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. Está lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ele sim, podemos dizer que foi o primeiro mártir da igreja. Exatamente, ele morreu como mártir, por quê? Por causa da confissão, da autêntica identidade de Cristo que ele deu. Mas também, meus amados, Jesus, ele não é um herói nem super-herói. Jesus não é um mártir, mas também, Jesus, meus amados, ele não é quem o povo diz ele ser. Jesus, ele perguntou aos seus discípulos. Vejam aí comigo a pergunta feita pelo Senhor Jesus na parte final do versículo 13, do texto que nós estamos fundamentando a nossa mensagem. Qual foi a pergunta, igreja? Leiamos. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam o quê? Leiamos todos juntos. Uns dizem o quê? João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Irmãos, Jesus não é quem o povo diz ele ser. Ele pode ser, o povo diz, um dos profetas. Ainda o povo diz, um homem iluminado. O povo ainda diz, ele é um sábio mestre. O povo ainda diz que ele é um homem com energia positiva. O povo ainda diz que ele é um homem com poderes especiais. E pejorativamente, alguém já disse, ele é o cara lá de cima. Portanto, Jesus não é quem o povo diz ele ser. Daí a importância, meus amados, de sabermos, ao fazermos a confissão da autêntica identidade de Jesus, em primeiro lugar, sabermos quem Jesus não é. Pelo fato da sociedade estar carente, meus amados, espiritualmente falando, ela produz os seus heróis, inclusive dentro da igreja evangélica. Ela produz os seus mártires,
e os seus falsos profetas e os falsos cristos. Isto Jesus não é jamais e jamais ele será. Entendido isto, então, meus amados, nós passaremos à segunda verdade. É necessário então o quê? Que você reconheça quem Jesus é de fato. Para a confissão ou confessando a autêntica identidade de Jesus, primeiro você reconheça quem ele não é. Segundo, é necessário você reconhecer quem Jesus é de fato. Reconhecer quem Jesus é, meus amados, requer uma autêntica confissão de quem a faz, que revela algumas verdades irrefutáveis. Quem foi que disse quem Jesus é em primeiro lugar? Ele mesmo. E aonde está essa primeira afirmação? Na pergunta que ele fez. Qual foi a pergunta que ele fez aos discípulos, meus amados? Quem diz o povo ser o quê? O Filho do Homem. Primeira coisa que Jesus ele está dizendo, ele é homem. Ele é homem. Então Jesus, ele é homem. Ele é aquele que, o Deus que se encarnou, que se fez homem, que passou, portanto, a ser conhecido e reconhecido como homem, e o será para toda a eternidade. A nossa confissão de fé e os nossos catecismos assim nos ensinam, como e fundamentados eles os nossos símbolos de fé na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele não foi eternamente homem, mas a partir da sua encarnação, ele é eternamente homem. Por que ele não foi eternamente homem? Porque um dia ele se encarnou no ventre da nossa irmã, serva dele, Maria. E a partir daquele momento que o Espírito Santo operou no ventre da sua serva, ele, portanto, é eternamente homem. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E também no texto que nós lemos, nós observamos nas outras leituras essa referência a respeito da humanidade do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo do Senhor, e está no final do Evangelho de João, no capítulo 20, quando ele apresentou-se aos seus discípulos, eles estavam dentro do cenáculo fechados. O Senhor Jesus apresentou-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles ficaram atemorizados. E na primeira vez, teve um discípulo do Senhor Jesus, como você, que às vezes falta na escola dominical. Jesus, ele apareceu aos seus discípulos em 3 escolas dominicais. 3 escolas dominicais seguidas. Que os irmãos verão ali, que após a sua ressurreição, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Pela manhã, seus discípulos estavam reunidos e ele apareceu a eles. Depois vai dizer, daí a 8 dias, logo no outro domingo, apareceu Jesus novamente, outra escola dominical. E assim sucessivamente. Mas nessa primeira escola dominical faltou um, Tomé. Tomé não estava presente. Ele não estava junto com os demais colegas do apostolado. E o Senhor Jesus apareceu no meio deles. E quando o Senhor Jesus então lhes deu o ensinamento, ele novamente sumiu do meio deles. E depois quem foi que apareceu? Tomé. Mais tarde, a escola dominical já tinha acabado. Jesus já tinha dado a lição. E aí eles disseram: olha, o Senhor apareceu a nós. Nós o vimos. E que? Jesus, não é possível. Eu só vou acreditar se eu vê-lo e tocar nele. Daí a 8 dias, na outra escola dominical, Tomé falou assim: essa eu não vou perder não. Eu vou estar lá, eu quero ser o primeiro a chegar.
E Jesus novamente apareceu no meio deles. O que foi que Jesus fez? Jesus foi direto a Tomé. E Jesus disse: Tomé, veja que as minhas mãos tocam o meu lado, se não sou eu mesmo. Porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E Tomé então prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. O evangelista Lucas, no seu evangelho, no capítulo 24, versículo 36 em diante ao 39, ele vai mostrar isso com maior clareza, com mais amplidão. Essa maneira que ele se apresentou aos seus discípulos, porque ele é homem. E lá em Atos capítulo 1, irmãos, versículos 10 e 11, quando a multidão estava reunida, recebendo os últimos ensinamentos do Senhor Jesus, ele foi pelo poder e a graça do Pai, mediante a operação do Espírito Santo, elevado às alturas. E quando ele estava subindo para assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele se encontra hoje, neste momento, como Filho do homem, eternamente homem, os varões galileus colocaram-se ao lado daquela multidão e disseram: por que vocês estão, os anjos colocaram-se ao lado dos varões galileus e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, do modo como o viste subir. E como foi que ele subiu, irmãos? Conforme ele havia se apresentado aos seus discípulos, como homem que tem carne, homem que tem ossos, homem que vive e que reina pelos séculos dos séculos à direita de Deus Pai. Reconhecer quem Jesus requer que você reconheça que Ele é homem. Quem diz o povo ser o Filho do homem? É o próprio Senhor Jesus, está dizendo quem Ele é. Mas também é importante que você reconheça que Jesus, Ele é o Messias. O apóstolo Pedro, na sua resposta que ele deu a essa pergunta, no versículo 16, na sua parte B, o que é que diz, igreja? Vamos ler todos juntos o que foi que Pedro disse. Tu o quê? Tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és homem, mas também tu és quem? O Messias. A palavra Cristo, no grego, traduzido, significa ungido. A palavra Messiá, do hebraico, traduzida, significa ungido. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és Deus, tu és aquele que era, que é e que há de vir, conforme ele mesmo se revelou ao apóstolo João, está lá registrado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Reconhecer quem Jesus é Ele mesmo se revelando e mostrando. Mas também, meus amados, é importante que você reconheça, que você confesse a respeito da autêntica identidade de Cristo Jesus e não se deixe levar por aquilo que o mundo apresenta. Nesse neo-evangelho, que o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9, 3 ao 6, ele vai advertir a igreja. E depois no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos induziu a outro evangelho? A igreja hoje, ela está sendo induzida pelo neo-evangelho e distanciando-se a fazer a confissão da autêntica identidade de Jesus. A autêntica confissão, meus amados, ela deve reconhecer a humanidade e a divindade do Senhor Jesus Cristo. Quando estava pastoreando a primeira igreja presbiteriana de Barra Mansa, na região sul-fluminense, na divisa aqui do estado, próximo a Resende, minha esposa fez uma cirurgia e ela teve que ficar de repouso um bom tempo. E na nossa casa pegava 2 canais naquela época, pegava a Globo e a Band. Nenhum nem outro prestava,
mas o menos pior era a Band. E na Band haviam 2 programas. Um de um televangelista, que eu não vou mencionar o nome, e o outro programa era o de esportes. Um sábado à noite eu havia saído para fazer um trabalho da igreja, e quando eu retornei, ela estava assistindo aquele canal, daquele televangelista. E quando eu cheguei, eu falei: o que você está vendo? Estou vendo isso daí, não tenho o que assistir, ficar aqui. E aí eu assisti, acho que 2 ou 3 minutos do que aquela pessoa televangelista, muito famosa hoje aí na televisão, disse. Olha o que essa pessoa disse, a respeito da negação da divindade de Jesus. Que ele, Cristo Jesus, quando ele veio nesse mundo, ele não era Deus, mas ele passou a ser Deus a partir da sua ressurreição. Isso é muito sério, irmãos. Reverendo Roberto, em uma das reuniões do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, às vezes, não sempre, mas às vezes, ele dá algumas orientações, conselhos para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E numa dessas orientações, para exemplificar o que ele iria falar, ele falou assim: irmãos, da pessoa tal, aí ele disse, o televangelista, esse que eu estou exemplificando, muitos irmãos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil não dizimam para a Igreja Presbiteriana, mas mandam oferta para esse falso profeta. Queridos irmãos, nós precisamos voltar para a palavra e para aquilo que o Senhor da palavra nos ensina. A confissão da autêntica identidade de Jesus requer que você reconheça quem Jesus não é, mas requer que você reconheça quem Ele é. Ele é homem para toda a eternidade, e Ele é Deus desde a eternidade e para toda a eternidade. Sem Ele, o que foi feito, o que? Nada se fez. Por isso então, meus amados, após vermos essas 2 verdades, falta-nos meditar ainda na terceira e última verdade nesse ensinamento de Jesus. Há uma última verdade que é necessário você reconhecer. A respeito de confessando a autêntica identidade de Jesus, é necessário que você reconheça quem revela Jesus. Quem revela Jesus? Muitos acham que são os filmes, e aliás muitos assistem os filmes e pegam e aceitam aquilo como verdade. Tomem cuidado. Nós veremos aqui nesse momento, meus amados, 2 pontos para um melhor entendimento desta verdade. Primeiro ponto a ser observado, meus amados, é que o Senhor Jesus ensina aqui é quem não o revelou. Esse é o primeiro ensinamento de Jesus. Ele vai dizer quem não o revelou. Ele disse a Pedro, o que é que está escrito aí? Vejam só, versículo de número 17. Bem-aventurado és, Bar-Jonas, por quê? Leamos, igreja, a próxima frase, todos juntos. Porque não foi carne e sangue quem te revelaram. Vejam, primeiro Jesus vai dizer quem não revelou. Não foi carne e sangue quem te revelaram. Afinal, perguntamos, o que isto quer dizer, esta frase? Não foi carne e sangue que te revelaram. Sabe o que significa isso, meus amados? Que a verdadeira revelação a respeito de Jesus, irmãos, não procede de homem algum e de nenhuma fonte humana. Por exemplo, como o santo sudário, que dizem ter o rosto de Jesus. Ou seja, não é a religião, meus amados, e nenhuma experiência religiosa mística, por exemplo, como um sonho, uma revelação, uma visão, ou qualquer outra experiência espiritualista ou transcendental. Não é exatamente isso
que vai revelar quem Jesus é, e muito menos o design inteligente, muito menos a ciência, muito menos a tecnologia, muito menos o academicismo, muito menos o intelectualismo, a arte, enfim, meus amados, nada que o homem faça ou desenvolva levá-lo-á a reconhecer quem Jesus de fato é. Não, nada que o homem produza, porque foi Jesus quem disse, não foi carne e sangue quem te revelaram. Enfim, meus amados, nada que o homem faça ou desenvolva levá-lo a reconhecer essa verdade. Então, quem que revela a Jesus? Você poderia perguntar. Isso nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto que o texto ensina é que quem revela a autêntica identidade de Jesus pela instrumentalidade da igreja ao mundo, meus amados, levando-o a confessá-lo como Senhor, é quem? O próprio Senhor Jesus responde. Qual é a continuidade do texto aí que nós paramos? Não foi carne e sangue que te revelaram, mas o quê? Meu Pai que está nos céus. E qual foi a confissão de Pedro, igreja? Tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, essa ação do Pai, ou seja, de revelar quem de fato o seu Filho é, Jesus Cristo, ela é realizada de duas formas. Primeira, sobrenaturalmente. Hoje em dia não existe mais isso, mas nesse período existia. Porque vejam comigo, uma folha para frente na sua Bíblia aí, capítulo 17. Capítulo 17, o ato da transfiguração, versículo 5, assim registra: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia o que, igreja? Leamos todos juntos. Quem foi, de onde veio e de quem foi essa voz? Do Pai. Quem é que está revelando a autêntica identidade de Cristo? O próprio Pai. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Tem muita gente na igreja hoje, inclusive dentro da igreja presbiteriana, dando ouvido ao ensinamento de homens, e não ouvido ao ensinamento da palavra do Senhor, e aquilo que o Pai diz a respeito do Filho. Eis aí, portanto, meus amados, uma primeira evidência dessa realidade, que é o Pai é que está nos céus, é quem revela quem de fato o Filho é. Mas também através das Escrituras Sagradas. Aqui no Evangelho de João, nesse mesmo capítulo, no Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo 17, versículo de número 20, o Senhor Jesus, ele vai dar um ensinamento aos seus discípulos, quando ele faz aquela chamada oração sacerdotal, e ele vai orar por você e por mim. Pai, não oro somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, através do quê? Da sua palavra. É a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, é quem revelam de fato quem Ele é, a qual é confirmada pelo Espírito Santo em seu coração, onde Ele habita, fazendo-te lembrar de tudo aquilo que Cristo Jesus ensinou. Por isso, meus amados, que é importante que nós retornemos à palavra do Senhor, que nós nos apeguemos ao Senhor da palavra, para que então você faça a autêntica identidade, a autêntica confissão da identidade de Jesus. Portanto, essa ação do Pai, ela não somente é subjetiva, ela não somente é interna, mas especialmente objetiva, através da palavra do Senhor. Isto é, somente pela leitura da palavra, pelo exame,
pelo estudo, pela meditação, pela reflexão da palavra, é que o Pai revela a você o seu Filho, a quem nele crê e o confessa. Lembram-se dos nossos irmãos bereanos? A igreja conhece os irmãos bereanos? Eu acho que conhecem, né? Os irmãos bereanos receberam a visita de duas pessoas muito simples, não são muito conhecidas pela igreja. Receberam Silas e Paulo, o apóstolo. Receberam o ensinamento deles. E aí então a igreja se sentiu satisfeita. Olha, irmãos, recebemos o apóstolo Paulo aqui, e ele e Silas vieram nos falar a respeito de Jesus. A igreja ficou tão alegre, irmãos, e tão satisfeita, que ela voltou para casa e pronto. Foi isso que aconteceu? Ela recebeu o ensinamento do apóstolo Paulo, ela recebeu o ensinamento de Silas, e o que a igreja foi fazer em casa? Foi examinar o quê? Nas escrituras, se as coisas eram de fato assim. Será que é isso que você tem feito? Você tem procurado reconhecer, confessar a autêntica identidade de Cristo Jesus dessa maneira? Por isso então, meus amados, é que nós devemos sempre nos apegar à palavra do Senhor, para que então façamos uma autêntica confissão da identidade de Jesus. Quero então neste momento fazer algumas perguntas à igreja para uma aplicação prática final. Você acha que aquele filme de Mel Gibson revela a autêntica identidade de Jesus? Você acha que alguma obra, fonte ou produção humana pode revelar a autêntica identidade de Jesus? Então, a confissão da autêntica identidade de Jesus, meus amados, por esse ensinamento, somente pode fazer quem é seu discípulo de fato. Não é qualquer um, não. Somente quem é seu discípulo de fato. Pois ele mesmo, o Senhor Jesus, disse. Primeiro ele perguntou: quem diz o povo ser o quê? O Filho do Homem. Aí eles relataram o que é que o povo dizia. Aí Jesus, versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Igreja, irmãos, quem você diz que Jesus é? Agora, esse dizer, irmãos, não é necessário você sair aqui pela porta proclamando bem alto, igual a gente viu pela televisão lá na Praça da Sé, com a Bíblia na mão, gritando. Não. Você poderá dizer quem Jesus é, sem abrir a sua boca, pela sua vida, pelos seus atos. Os outros verão Cristo Jesus em você. Mas é possível que haverá necessidade que em momentos você terá que confessar a autêntica identidade de Jesus. Aí eu pergunto: quem Jesus é para você? Portanto, para você, meus amados, Jesus é o quê? Um herói? Um mártir? Um iluminado? Um dos antigos profetas? Um homem com energia positiva ou cósmica? Um bom mestre? O cara lá de cima? Ou ele é o Filho do Homem? Ele é o Cristo? Ele é o Filho do Deus vivo? Ele é aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos? Ele é aquele que tem o poder e a autoridade? Ele é o Rei dos reis? Que você, meus amados irmãos, que você, minha irmã, que você, meu irmão, tenha convicção, e que você persevere, e que você confesse a autêntica identidade de Cristo Jesus. E você poderá somente fazê-la quando se submeter ao Espírito Santo do Senhor, e quando você procurar ler, meditar, examinar,
e não ser um mero ouvinte, mas praticar a palavra do Senhor. A pergunta, por fim, que eu faço a você nessa noite, como desafio, é: em qual dos dois desafios de Jesus você se encaixa? E vou citar um texto bíblico, Mateus 10, 32 e 33. Versículo 32, ele vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, o quê? Também eu o confessarei diante de meu Pai. E o versículo seguinte: e aquele que me negar diante dos homens, também eu o quê? O negarei diante de meu Pai. A partir da sua confissão, da autêntica identidade de Cristo Jesus, é que sairá a resposta para essa colocação do Senhor Jesus. Então a pergunta que eu faço é: você o tem confessado ou você o tem negado? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu não conheço você, eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo do Senhor conhece. Eu não sei como você tem confessado, como você tem testemunhado, como você tem reconhecido a identidade de Cristo Jesus em sua vida. Então eu quero agora que você ore ao Senhor. E se você não tem de fato reconhecido a sua autêntica identidade, se você não tem de fato o confessado, rogue a Ele graça, misericórdia e perdão para a sua vida. E vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Pai, a Tua palavra, ela é viva, ela é santa, ela é eficaz. Por si só, a Tua palavra fala ao nosso coração. Rogamos, ó Pai, que Tu se propício à Tua igreja neste momento, que após ouvir a Tua palavra e a exposição da mesma, é desafiada a essa introspecção, a este autoexame, como de fato a Tua palavra, a Tua igreja, o Teu povo aqui presente e reunido, tem, Senhor Deus, confessado a respeito da identidade de Cristo Jesus, e se essa confissão tem sido autêntica ou não. Pai, se propício àqueles que porventura têm agido de uma maneira indiferente, inerte, ou aqueles, ó Pai, que porventura têm se deixado levar por aquilo que esse mundo e a sociedade impõem. Senhor, venha nos socorrer. Senhor, venha nos fortalecer. Senhor, venha nos aumentar a fé. Senhor, venha nos dar convicção. Senhor, venha nos fazer instrumentos úteis em Tuas mãos, para o louvor, a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.